Olá, pessoal. Meu nome é Rebeca de Jesus. Estou aqui para apresentar o trabalho discente efetivo sob orientação do professor Cláudio Roberto, da matéria Direito dos Contratos. Os componentes desse grupo são Amanda Araújo, Gilan Teles, Júlia Oliveira Cavalcante, Laércio Andrade, Letícia Santiago e eu, Rebeca de Jesus. Nossa equipe ficou com o tema Estado, Contrato e Sociedade, o pensamento dos contratualistas, com base nos pensamentos, dos filósofos Thomas Hobbes, Jean-Jacques e John Locke. O contratualismo é uma teoria política e filosófica, onde se estuda uma espécie de pacto entre as pessoas e o Estado. É uma escola de pensamentos onde tem o princípio da necessidade de regras, de limites, né, para que as pessoas tenham um bom convívio em sociedade. A teoria contratualista, ela surgiu na Inglaterra por volta do século XVII e ela foi escrita por Thomas Hobbes, né? Inicialmente. Logo depois surgiram outros contratualistas, né? Porém, cada um defendia a sua visão de Estado. O estado de natureza, né? Também chamado de período pré-social, onde os homens viviam sob a lei da natureza. O que acontece? Eles viviam isolados ou em pequenos grupos familiares, onde eles se dedicavam, né, somente à sua própria sobrevivência. Eles viviam plenamente livres, sem submissão, sem regras, com liberdade, né, inteiramente responsáveis por si e sem construção social. Meu nome é Amanda, eu vou dar continuidade à apresentação da parte introdutória do trabalho e dando uma roupagem nova ao contratualismo dos dias atuais, né? Vou explicitar para vocês a incidência que ele tem na nossa vida moderna. Bom, o contratualismo ele existe de uma forma bem clara a partir do momento que o cidadão ele respeita as leis para manter a coesão social. E a gente já vê que isso age em consonância a todos os mandamentos contratualistas, né? Que a pessoa aceita que o Estado cuide dela, que o Estado controle ela em prol de manter uma coesão social, em prol de manter uma sociedade unida, longe de um estado de natureza. Foi assim como a gente viu já com pensadores anteriormente citados. Bom, o justnaturalismo, por exemplo, né, que é defender a propriedade privada, que é ter leis para tutelar isso, que é para resguardar a propriedade privada, a gente vê a incidência o tempo todo. Se uma pessoa invade o terreno de outra, essa pessoa ela é penalizada. Essa pessoa ela é obrigada a sair, porque tem uma roupagem policial que vai fazer com que ela saia e tem leis que tutelam esse direito, tem leis que seguram esse direito, como foi afirmado por Locke, né, o justnaturalismo. Então a gente vê essa presença, essa incidência, um pensamento tão antigo, um pensamento já do período iluminista, um pensamento do período do Renascimento, ainda atua com toda a força na sociedade moderna. Hoje tem várias leis que tutelam o patrimônio, hoje tem várias leis que têm como bem jurídico o patrimônio. A gente vê nos casos de roubo, nos casos de furto, que tem a tutela máxima do patrimônio na sociedade. Outro exemplo importantíssimo da incidência do contratualismo na atualidade é com a figura, de certa forma, do Leviatã. O Estado, em muitos momentos, atua como essa figura de mão forte, como essa figura enorme, gigantesca, maior que todos da sociedade, agindo com todo o controle, colocando todo mundo ali no eixo. A gente vê essa figura de Leviatã que Locke trouxe há muito tempo atrás na sociedade moderna. Claro que com uma nova roupagem, com aquela diferença de que não é um poder absoluto, é uma democracia, né? Com o tempo vai atualizando todo esse processo, mas ainda assim é possível ver sinais do contratualismo. Não podemos deixar de falar da educação, da tripartição de poder que Montesquieu traz. Montesquieu traz, por exemplo, a gente vê a educação como uma forma de salvar a humanidade, manter a
a manter a galera toda unida, toda reunida. A gente vê também o poder da divisão de três poderes na democracia. Então, sem dúvida nenhuma, o iluminismo, o contratualismo incide totalmente nos dias modernos. Bom, me chamo Dylan e hoje eu vou dissertar sobre a transação do estado de natureza para o que conhecemos hoje como Estado. Para Rousseau, a mais antiga das sociedades foi a família. A família foi a base de tudo. Se nós pautarmos a família como a base e fizermos uma analogia com o que temos hoje, o pai seria a figura do chefe, do soberano, e os seus filhos a figura do povo. O povo, se unindo, só daria a sua liberdade, só entregaria, cederia a sua liberdade para algo maior, nessa figura de pai. É isso que Rousseau tenta passar na sua construção filosófica. Esse pai já não é mais personalizado. Ele está em uma figura abstrata que seria o corpo político. Tal corpo político seria composto por homens e mulheres, livres e iguais, que seriam representados por esse corpo político em que a vontade da maioria pudesse sobrepor a vontade de um tirano, a vontade de um déspota. É aí que está a ideia de soberania, uma ideia democrática, que o povo pudesse ditar as normas da sua vida, da sociedade. Essa associação entre iguais produziria uma pessoa pública, uma pessoa que teria uma única voz. Essa pessoa iria designar a direção da vontade geral. Um povo que antes era sujeito a um tirano, à vontade de um déspota, agora teria uma ideia de soberania. Agora teria a ideia dos princípios de um direito político que ensejaria a formação de um Estado feito pelo povo, um Estado para o povo. Olá, me chamo Laércio Andrade, sou estudante do 4º semestre do curso de Direito da Unifam. A maneira como homens e mulheres se relacionam em sociedade sofreu importantes transformações no decorrer dos tempos. De uma condição natural em que o homem não tinha uma força superior que conduzisse o seu destino, à constituição do Estado, muitas teorias, muitos pensadores exerceram grande influência. E nesse processo a gente não pode esquecer da teoria contratualista. Os principais teóricos e aqueles que nós abordamos no nosso trabalho foram Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau. Apesar de todos eles serem considerados contratualistas, há particularidades no pensamento de cada um. E nosso objetivo aqui é falar um pouco dessas particularidades. Thomas Hobbes, um inglês, filósofo, acreditava que o homem, no seu estado natural, era mau, era covarde, era capaz de destruir o seu semelhante. A constituição de um pacto social, de um contrato social, tendo o rei, o Leviatã, como uma figura forte, soberana, iria garantir a sobrevivência das pessoas. Portanto, Thomas Hobbes foi um absolutista, o único absolutista dentre os contratualistas aqui analisados. O próximo contratualista foi John Locke. John Locke, ele defendia um regime de monarquia, uma monarquia parlamentarista. John Locke, apesar de acreditar na figura do rei, mas ele não atribuía a este rei poder supremo. Para Locke, o homem ele variava entre neutro ou bom. A participação das pessoas na sociedade, definindo o seu destino, numa divisão de poderes, era necessária para conduzir os rumos da sociedade. Um pacto social era constituído, mas não dava
ao rei poder supremo. Tanto é que para Locke, se o rei desobedecesse aquilo que foi pactuado, as pessoas tinham o direito de destruir esse rei através da revolução. O último contratualista aqui estudado foi Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau acreditava que o homem nascia bom, a sociedade lhe corrompia. No momento que se criou a propriedade privada, as pessoas deixaram de defender os interesses coletivos e passaram a defender os interesses individuais. Para Jean-Jacques Rousseau, a democracia direta ou representativa era necessária para conduzir o destino das pessoas. Dito isso, nós fizemos um breve apanhado sobre os contratualistas e a importância deste para a construção do Estado e para a organização da sociedade. Muito obrigado. O contrato, como abordado, ele tem uma função importantíssima no decorrer da nossa história e também tem uma função social. Essa função social é abordada por teóricos como o Rousseau, que estipula que o ser humano ele é feito para viver em comunidade, porém é necessário algo que regule essa convivência. Esse modo de regulação seria para ele o contrato social, a origem da vida em sociedade de maneira pacífica, de modo a garantir direitos, deveres. A partir daí a gente já verifica qual é uma importância hoje vista no contrato, uma vez que está presente em praticamente tudo que se faz numa vida em sociedade. É uma questão de compra e venda, que poderia ser considerado o contrato mais básico, desde acordos políticos que não deixam de ser, de fato, contratos, modos de acordar entre as partes, interesses, o benefício e também vincular a esses dois indivíduos, essas partes, uma obrigação. Bom, diante do conteúdo apresentado, pode ser observado que o contrato social foi uma importante ferramenta para a concretização e organização de uma sociedade mais justa, organizada, onde as pessoas tenham consciência do seu dever, do seu direito e da sua obrigação para com o outro. A partir do contrato social, foi possível o surgimento de outros métodos de contrato para a solução de interesses contrários tão frequentes na vida coletiva. Dessa forma, pode ser notado também que para a evolução da vida social e da continuidade da sobrevivência da vida coletiva, o contrato social teve um importante papel em gerar na sociedade um método de vida mais pacífico e organizado.